Aí então ele vai refletir a organização social. E tem esses dois com política e economia. E o Marx vai falar em estrutura e superestrutura. Muito bem. O Marx vai falar, essa forma social produtiva e capitalista, ela está estruturada do ponto de vista da economia. Clarissimamente. E o Marx não fez nada de revolucionário aqui, não. Porque o Marx, ele tem um resíduo positivista. 1808. Não estou dizendo que ele é positivista, não, hein? Vai falar isso com o Manuel Apio, vai ficar bravo comigo. Um resíduo. Por quê? Século XVIII vinha de uma vertente do Augusto Comte, que entendia que essa forma social produtiva capitalista, ela nos provém, e ela nos provir. Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: ela pensa para nós e ela nos assegura. Só isto. Previsão, prover o teu dia a dia. Por que você está aí na luta? Você não sabe aproveitar das coisas boas que tem na vida. Olha aí quantas oportunidades tem hoje, gente. Você pode ser um empreendedor. Por que não? Por que não faz um curso técnico para fazer crochê? E você sai de porta em porta para vender os teus crochês. Olha que oportunidade você está perdendo. Claro que o Gramsci, o Marx, quando ele escreve em 1859 O Capital, aí o bicho muda. Mas naquele momento, final do século XIX, o positivismo estava na onda. O que é ser positivo? Quando vem a guerra, 1900, quando vem a Revolução Russa, 17, e as pessoas vai vendo o que está acontecendo lá no leste, aí vem uma ondada de filosofias negativas. Ai, que saudade eu tenho lá do velho regime. Ah, que saudade eu tenho do velho regime. Da monarquia. Olha como era a monarquia. Ao invés, nós temos hoje essa coisa aí irracional, nihilista, negativa. Não criou para nós as condições para viver a plenitude da vida. E aí você tem uma vertente de filosofias nihilistas, de filosofia racionalista, que vai legar aqueles caboclos revolucionários. Também é preciso, então, ficar esperto com essas filosofias. E ele, lá no cárcere, ele vai fazer primeiro embate, é esse embate aqui. Primeiro embate. Bom, ganhar o pão, sim, através da economia. É o eikos grego, né? Mas esse eikos grego não pode ser pensado naturalmente. Hoje, como nós ganhamos a vida, é expropriando o nosso suor. E aí, então, vem a economia política. É como se organizou essa economia para explorar o nosso suor. Que, em outras palavras, a relação capital e trabalho. Onde a mais-valia, ela está instituída
E ela está aí. E ela está aí. Nunca se explorou tanto a mais-valia como hoje. Por que será que nunca se explorou tanto a mais-valia como hoje? Por causa das ditas novas tecnologias. Simples. Mas ele está lá em 1929, 1930, 31. Aí ele vai dizer, olha, o Marx tinha razão. O Marx tinha razão. Porque quem permite essa economia funcionar é o Estado liberal, que está na superestrutura. Mas mais ainda, quem permite são as concepções de mundo, é a filosofia. Quem permite é a religião. A religião. São as instituições jurídicas. Aí é que a complicação bate. Por quê? Porque o Marx vai matar e mostrar o pau. Estado é o gabinete da burguesia. Matou e mostrou o pau. Tudo bem. O Gramsci ficou esperto com isso. O Gramsci ficou esperto. Então, ele vai se afastar e vai dizer aquilo que disse o velho Hegel. Aqui eu sou muito caro. Que o Marx também bebeu no Hegel. Estado a economia, ela se produz na sociedade burguesa. Claro. Eles fizeram a Revolução Burguesa, se apropriaram dos meios. Por isso que ele pode dizer que o Estado é o comitê da burguesia. Mas então, quando ele apanha esse conceito de sociedade burguesa, ele apanha pensando no Hegel, que o Hegel dizia que esta sociedade, ela é a expressão divina na Terra. Ela é a racionalidade do divino na Terra. E a humanidade vai caminhando para a resolução da parousia. Aí o Marx fica esperto. Sociedade burguesa é a sociedade da exploração do trabalho. Com todas as mudanças que foram feitas, e aí o Marx viveu a primeira revolução científica, ele não viveu a segunda, deixou para o Tonico Gramsci. Tonico, em 1934, escreve um texto maravilhoso, Americanismo e Fordismo, 1934. Mas ele chegar no americanismo e Fordismo, ele passou antes pelo ressurgimento italiano. Vamos entender um pouco mais esse negócio aí. Passou pelo ressurgimento italiano. Mas tudo somado, então, o Gramsci, ele vai colocar o seguinte, bom, se é a sociedade civil que impulsiona a economia, a sociedade civil, então, ela é revestida de política. Por quê? Quem dá a forma para se produzir é o Estado, ou seja, é a política. Então ele coloca a sociedade civil aqui em cima. Que, querida? Já você quer que eu vou terminando, então, né? Tá legal. Então ele coloca a sociedade civil lá na superestrutura. Olha que sacada maravilhosa. Por quê? Porque ele vai fazer agora a segunda aproximação. Sociedade política e sociedade civil é a mesma coisa. Ponto e basta. Ponto e basta. Sociedade civil e sociedade política é a mesma coisa. E aí, então, o Gramsci,
pensa a política e a economia de forma integradora. Quem pensa a política e a economia de forma dissociada? Quem? Quem? Os liberais. Os liberais é que pensam de forma... Uma coisa é sociedade política, viu, gente? Outra coisa é sociedade civil, viu, gente? Nada de fazer essa confusão aí. O que vocês estão tentando fazer? Vocês querem mandar em mim? Vocês querem tomar posse? Você é um trabalhador qualquer aí? Quer mandar em mim? Sacada inteligente dos liberais, hein? Eu ser subordinado? É um cara que... Você não tem educação? Você não tem o título de doutor para nos comandar? A sacada. Então, o Gramsci então vai entender o Estado como um Estado integral. É um Estado... Alguns chamam de Estado ampliado. Eu prefiro o conceito de Estado integral, porque depois eu quero vincular ao princípio da educação. E onde o intelectual aparece como elemento da soldadura. O intelectual, ele tem que soldar as transformações que estão acontecendo no processo econômico. Como? Aqui que o bicho pega. Porque ele vai fazer a crítica ao economicismo. Muito bem. Você quer soldar ao processo econômico, então você é um ferrenho defensor da economia privada? Ou da economia pública? Que é o economicismo? Eu luto só pelo meu direito? Eu luto só pela minha categoria? Eu luto... e como é que fica lá os trabalhadores lá, carpidor de roça? E como é que fica lá o sem terra, e periri, pararó? E aí, essa complexidade de subalterno que existe nessa sociedade. Porque nós somos os intelectuais. Nós somos os intelectuais. Mas vamos ver, será que somos mesmo? Aí depois ele vai pegar no nosso pé lá na frente. Será que nós somos mesmo? Quais são os intelectuais valorizados da sociedade brasileira? Quais são? Os nossos intelectuais corroboraram na formação de uma consciência popular, de uma nação. Todos eles foram para Paris. Mas o Fernando Henrique não é um cara bacana, gente? Doutor com apartamento em Paris e tal. Onde que ele esteve nesse momento? Preocupadíssimo, preocupadíssimo. Nossa, o Fernando tem 2 livros maravilhosos sobre o autoritarismo e democracia. É reconhecido. Mas ele teve esse envolvimento com a cultura popular? Não. Por que não fala do Paulo Freire? Por que não fala do Paulo Freire? O Paulo Freire é perigoso, né? Por quê? Ensina a gente a pensar. Então, aqui é que o negócio vai ficar bacana. Por quê? Porque ele não se destaca do marxismo, é preciso dizer isso, até pelo pessoal que está junto conosco, mas tem uma visão mais de esquerda e tentar colocar o Antônio Gramsci como um social-democrata. Ele não é um social-democrata, ele é um comunista. Ele é um comunista. Mas ele entende que existem complexadores, com elementos complicados dentro do materialismo histórico dialético, que eu não posso pegar mecanicamente. E dizer agora, em última instância, essa unidade entre trabalhador do campo e trabalhador da cidade vai fazer a revolução. Mas primeiro, gente, a cabeça daquele camarada não comporta a revolução. Primeira coisa é esta. Agora, mas nós precisamos ter clareza
de que nós estamos diante de um poder. E diante de um poder não se brinca. Em outras palavras, diante de um poder não podemos ter o intelectual. Só isto. A Maria Helena Chauí já fez a crítica disto. Poder é uma coisa, intelectualidade é outra coisa. Então nós podemos nos dar o luxo ainda de refletir. E hoje, mais do que nunca, refletir para poder agir. E aqui, a Vanessa já pediu para eu parar, eu vou parando aqui. Aí eu amarro, então, o seguinte, olha, feito essas duas aproximações, bom, a questão é, como é que fica a consciência de classe? Como é que fica a consciência de classe? Como é que fica a consciência de classe? É o tal da consciência de classe. Então, o Tonico, ele vai dizer que a superestrutura, ela está moldada pela sociedade civil e pela sociedade política. Nós fizemos as duas aproximações. Muito bem. É aqui que dá o embate hegemônico. É aqui que dá o embate. Ou seja, é aqui que nós temos dois campos de hegemonia. Dois campos. Que é o campo do capital e o campo do trabalho. Esse campo do trabalho, ele é fluido. Ele é fluido. Por que ele é fluido? Ele é fluido porque ele é mediado pelo economicismo e é mediado pelo despoliticismo das classes populares, ou seja, dos subalternos. Olha que perversidade, gente. Isso é muito perverso. Além de tudo, daquele caboclo que está lá carpindo o café, ou está lá no parafuso, apertando o parafuso, ou está lá na fábrica, ele não tem noção, não tem consciência dos elementos que organizam a cotidianidade dele. Isso que é triste. Por causa dessa Dilma aí, por causa dessa... Estou sofrendo a inflação. Estou fazendo a minha parte, a caristia. Ora, alguma vez teve bom para nós? Daí, a leitura que nós acabamos de ver da PP, teve bom para nós? Não teve. E vai. O pior não chegou. Então, acho que eu mato por aí. Acho que eu mato por aí. O pior não chegou. Ora, por que não chegou o pior? Por que não chegou o pior ainda? Agora que vem. Aqui o Gramsci, ele dá um passo avante. Quando ele está discutindo o ressurgimento italiano, a unidade italiana, ela foi construída de baixo para cima. Dois partidos. O Partido da Ação e o Partido Moderado. Dois partidos. Partido da Ação, você já pode matar quem quer. Quem que mandava naquele partido lá? O Mazzini. Mazzini. Um teórico bacana. Coletivista. Que veio da vertente do Bakunin. Os italianos são muito bacanas. Eu gosto muito de mim mesmo, porque eu tenho também essa vertente meio anarquista. E sobretudo o coração. O coração tem umas anarquias bacanas. Mas
Esse caboclo, então, ele comandava lá o Partido da Ação. E o Partido Moderado, você já pode também entender quem é que comandava lá. Era o príncipe Cavour. Príncipe Cavour. Quando acontece a Revolução na França, burguesa, eles ficam meio espertos. Vai conseguir em toda a Europa, vai conseguir em toda a Europa. Vamos passar por ela, vamos fazer. Mas só que nós vamos passar o chapéu nesses caras da ação. Foi o que fizeram. O povo reivindicava, o povo cobrava, o povo estava nas ruas, o povo queria emprego, salário, reforma agrária. Nós já passamos por isso, vocês se lembram. Quando nós fundamos o PT, nós tínhamos a tríade. Trabalho, emprego. Passaram o chapéu no povo, no Mazzini. O que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança por cima e deixaram o povo na saudade. Isso o Gramsci nominou como restauração conservadora. Olha o nome. Restauração do poder conservador. Aqui que vocês vão avançar. Bloco histórico, o que é? O que é o bloco histórico? Bloco histórico é uma aliança de grupo social? Sim, senhor. Ele pegou uma parcela lá do Mazzini, que era o campo da esquerda, chamou, nós vamos fazer isso, vocês vão ser contemplados com isso, aquilo, outro. Muito bem. O Partido de Ação, ele passou para o lado de lá. O transformismo passou para o lado de lá. Vai dar sustentação para o Cavour. Poder fazer a restauração conservadora. Então, eles protegeram o capital. Protegeram o capital. Como que eles protegeram o capital? Como? O Marx já havia dito lá. Qual que é a ética do capital? É o lucro. É o lucro. O capitalista não tem crise. Entre aspas, né? Do modelo político e econômico, eles têm crise, sim. Eles entram em crise, em parafuso. Mas o capitalismo também, ele é rapinador. Ele se faz valer da rapina. Então, aqui tem outro elemento importantíssimo. Se, do ponto de vista do trabalho, eu tenho o economicismo, que é o irmão gêmeo do despolitismo dos subalternos, desse campo aqui do capital, eu tenho a corrupção. Ela é irmã gêmea do capital. Ah, gente, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E se você me disser que tem um empreendedor, um capitalista, uma coisa que não é corrupto, bom, eu posso até respeitar aí. Porque não é da essência do capital distribuir a mais-valia. A essência do capital é extrair a mais-valia. E esta é corruptora. Gente, quanto tempo nós estamos sem reajuste salarial? Quanto tempo nós estamos? Quanto cacete nós vamos levar ainda para poder fazer valer a nossa reposição? Quem está ganhando com isto? Nós somos do serviço público, quem está ganhando é o Estado. Mas nós temos que fazer isso, gente, porque nós estamos vivendo agora um momento de crise, porque tem que pagar a dívida. E olha, nós vamos deixar 38% do PIB, né, para poder pagar a dívida. E tem aí o tal do superávit primário. A gente não pode gastar para ali, pororó e vai por aí afora. Tudo somado é a extração da mais-valia do trabalhador. Milhares que estão aí desempregados. Nós temos que fazer alguma coisa com eles. E aqueles marginais que estavam lá na marginalidade, que nunca receberam uma graninha, nós estamos agora dando uma cesta básica. Aí vem
Os homens do lucro. Quem viu o Meirelles hoje cedinho na televisão? A ponte. A ponte está indicada. O que você viu? O que ele falou, o Meirelles, hoje? Nós vamos fazer uma transição, cortando gastos, para pagar a dívida pública. Mas vocês ficam bonzinho que não precisa chorar, que não vai haver choro, viu? Cantou a bola. Cantou a bola. Então, essa ponte, aí que vem, pois no final lá, acho que, espero que dê muita discussão. Que vem a velha pergunta, né? O que fazer? O que fazer? Ou seja, com quem nós vamos fazer? Com quem nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqueles subalternos que estão lá, na saudade, despolitizados? Ou nós vamos convidar... eu não queria acenar não, mas já vou acenar. Eu vou acenar. E essa história do professor não poder falar mal, ou falar bem. Como é que nós vamos fazer, gente? Então, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, depois, na parte da tarde, nós tocamos o bonde. Bom, aí o Gramsci, então, ele vai falar do bloco histórico que reestruturou, conservando a forma de domínio, mas também de consentimento. Aí é que o Gramsci recebe muita bordoada. Ele deve virar lá na cova. Mas também consentimento. Consentimento. Agora, essa ambiguidade, ela nos coloca muito para refletir. Consentimento. E o maior consentimento que nós temos é a dita regra do jogo. E eu vou ficar por aqui.